Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é mais um daqueles sobre triângulos amorosos. E nós vamos ver como está o relacionamento da pessoa que você vai mentalizar com a outra pessoa que ela tem, tá bom? Então nós temos duas opções, a opção 1 com a carta dos rituais e oferendas e a opção 2 com a carta da dançarina das sombras. Se concentre, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com essa cartinha dos rituais e oferendas, mentalizem aí a pessoa e vamos ver como está o relacionamento dele ou dela com a outra pessoa ou com a pessoa oficial, tá bom? Então vamos lá. Como está a relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem, né? Ou com a pessoa oficial, né? No caso. Imperatriz, Rainha de Espadas, oito, 9 de copas, 8 de paus, mais, muitas cartas. Como está a relação dessa pessoa com a pessoa oficial, com a outra pessoa a qual ela tem um relacionamento? Meu Deus, que são muitas cartas. Vou aceitar esse que estava em cima, que é a carta da força. Diabo, Rei de Espadas, Cinco de Espadas, mais, o louco, mais uma, e a carta do carro. E aqui no fundo do deck o mago, a lua, o 5 de paus, cavaleira de copas, 3 de ouros e o as de ouros. Aqui. Então vamos lá. Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo visualizar todas as cartas. Como está o relacionamento aí da pessoa que você está mentalizando com a pessoa oficial ou com a outra pessoa aí que ela tem, né? Já saíram aqui 3 pessoas, né? Eu vou colocar essa pessoa aí como esse rei de espadas, independe se for homem ou mulher, mas veio essa energia aqui no meio de outras duas femininas, né? Que eu sinto que a maioria pode ser esse o caso, né? Você mentalizou um homem que tem um outro relacionamento sério, um relacionamento mais estável, e tem você também ali como um parceiro romântico, uma possibilidade romântica. Inclusive, você já saiu aqui, tá? Mais uma vez, independente de gênero, tá? Eu tô lendo as energias aqui. Você já saiu aqui presente, mesmo quando a gente está olhando a relação dessa pessoa. Isso já diz muito, né? Essa pessoa, ela tá se sentindo muito atraída por você, tá pensando constantemente, é como se você fosse uma tentação para essa pessoa, tá?
Então, mesmo que ela estivesse ali tentando focar no relacionamento dela, tentando insistir, porque as pessoas que tá tentando, tá, gente? Essa pessoa saiu como rei de espadas, mostrando que essa pessoa é mais racional, uma pessoa ali que tenta negar as emoções, né? Uma pessoa mais prática, que tenta encontrar ali a razão das coisas e até mesmo os sentimentos, ela tenta racionalizar. Não age pelo que, não age por impulso, não age pelo que toca mais o coração dela, ela tenta não olhar para isso, ela age ali pelo que ela acredita ser o certo, mesmo que o certo dela às vezes não seja o realmente ali o que seria correto, né? Mas para ela, ela tenta fazer o que ela acredita certo para ela. E, como eu disse, essa pessoa está pensando muito em você, né? Ela tem muita atração, tem muito desejo, até mesmo um apego aqui em relação a vocês. Para alguns, essa pessoa pode até ter ciúmes, sentimento de posse em relação a você também, tá? E nessa questão ela pode até puxar a sua energia, de tanto ficar pensando ali, emanando energias na sua direção. Porque ela pensa bastante, ela te vê como uma tentação ali, inclusive uma tentação que interfere no relacionamento dela com a outra pessoa. Essa pessoa, outra pessoa aqui, né, saiu como a rainha de espadas. Aqui nessa carta, nesse deck, né, a rainha de espadas, ela vem aqui como The Beach, né? E para quem entender, né, já sabe o que significa. Eu não posso ficar falando termos aqui porque o YouTube pode me cortar. Mas pode ser alguém que também é muito controladora, né? Essa pessoa que você mentalizou, por ser uma pessoa mais lógica, mais racional, ela pode ser uma pessoa que gosta de ter o controle de tudo. E essa pessoa com quem ela está, elas são compatíveis nesse quesito, né? São duas pessoas mais mentais, são duas pessoas mais racionais e elas podem tentar controlar muito esse relacionamento. Pode ter uma briga aqui de ego, né? Uma briga ali de quem manda mais, de quem pode mais nessa relação, tá? Tem essa questão de compatibilidade entre eles, mas ao mesmo tempo há uma necessidade de controle, quem pode fazer mais, né? Ela tá ali, é como se essa pessoa com quem ela está estivesse ali querendo se controlar, né? Querendo controlar as situações e querendo controlar essa pessoa e essa pessoa cruzasse os braços, tipo assim, não vou fazer o que você quer, você não manda em mim, coisas assim, né? Então tem sempre essa briguinha aqui nessa relação. E essa pessoa é como se ela já estivesse se sentindo desgastada, né? Porque ela tem vontade aqui de se jogar em uma possibilidade que realmente esteja compatível com os ideais dela. Ela pensa aqui no que faz bem, ela pensa, tem fantasias aqui, né? Ela pensa que em sonhos e idealizações que ela traz, até fala que de fantasia essa carta, e é bem isso, é um 9 de copas, né? Fala sobre sonhos, idealizações, mas com esse 5 de copas, ainda mais com esse ratinho aqui, que também, até mesmo no Lenormand, né? Fala sobre desgaste, cansaço, né? Coisas que não estão indo bem, até às vezes tirando a própria saúde da pessoa, de tão desgastada que a pessoa fica, né? Não tô falando que é o caso, mas aqui a sensação de desgaste e até mesmo desgaste energético. Então é como se essa pessoa fantasiasse bastante, inclusive com você aqui, tá? E fantasiasse novas possibilidades, novos rumos. Com esse louco aqui, essa pessoa tem essa vontade de se jogar, tá? Ah, em seguir novas direções, mas ela se controla aqui com essa carta da força. E ela faz isso porque ela não se sente capaz, ela não confia nela mesma de ir em busca dos sonhos dela. Então ela fica ali querendo investir, né? Querendo. Se vocês estão afastados, ela tem vontade de se comunicar com você. Se tem distância geográfica, porque pode ser o caso, né? Com esse 8 de paus, com essa carta do carro, para alguns pode ser distância geográfica. Essa pessoa tem vontade de ir até você e tem vontade de arriscar, tá? Alargar o que ela tem para essa nova possibilidade de ir até você, de conversar com você e realmente se jogar, porque ela tem uma forte atração e já tem sentimentos por você, né? Aqui, com esse 9 de copas e a imperatriz segurando o coração, aqui nesse 8 de paus, coração também, essa pessoa tem sentimentos, mas como eu disse, é um rei de espadas, essa pessoa controla bastante com esse rei, com essa força que só amplifica o quanto essa pessoa resiste, né? Então, como tá o relacionamento dessa pessoa? Tá desgastante, tá? Tem um embate aqui entre essas duas pessoas, tentam ali manter o controle, podem estar numa situação que, por conta desse controle excessivo, excesso de racionalidade, às vezes as duas pessoas já estão até fechadas emocionalmente aqui, né?
Pode ser que elas tenham um diálogo mais rígido, mais cortante, né? Só agindo ali mais pelas aparências ou tentando manter o relacionamento porque elas acreditam ser o certo, mas o ideal que elas traziam já está desgastado, né? É como se os sentimentos já estivessem sido roídos, corrompidos aqui nessa relação. E elas podem estar juntas muito por conta de castração, por conta de dependência, codependência nesse relacionamento. E podem até discutir bastante para alguns aqui por conta de serem duas pessoas compatíveis, mas esses lados, excesso de racionalidade, como eu disse, gera um controle muito forte que pode fazer com que essas pessoas discutam bastante também para alguns, tá? E causa o desgaste. E essa pessoa que você mentalizou quer encontrar uma solução aqui para esse desgaste, para ela poder se jogar na sua direção, porque ela quer investir, tá? Ela tá querendo aqui se arriscar a sair dessa situação e seguir novos rumos aqui com esse 8 de paus. Carro e 8 de paus. Essa pessoa quer seguir novas direções para encontrar a satisfação, para ir atrás das fantasias, dos desejos dela, mas ela ainda se sente incapaz. Essa pessoa tem complexo de inferioridade, ela ainda acha que não pode sair de onde está. Então, para ela, o certo é, pelo menos por enquanto, manter isso aqui, né? É como se ela quisesse, com essa carta aqui, te oferecer algo, mas é como se ela precisasse fazer um ritual de limpeza ali para curar esses próprios medos que ela traz, essas inseguranças aqui, que faz com que ela tenha tanta resistência assim, né? É uma pessoa que resiste bastante. Mas, para você já ter saído aqui, até mesmo na relação dela com a outra pessoa, mostra que realmente ela pensa nessa situação aqui com você também. Agora eu vou tirar um pouco aqui com esse oráculo para complementar, mas só lembrando que no fundo do deck, né, tem o mago e a lua. Essa pessoa quer manifestar os desejos dela, mas tem muitos conflitos internos e ela sabe que se ela fizesse isso geraria mais conflitos, né? Mas essa pessoa quer ali seguir um caminho apaixonante, de fazer uma proposta, né? Se realmente estiver se referindo a você, ser imperatriz aqui, né? Para muitos eu sinto que sim, em relação a você, né? E ela quer ter aqui a oportunidade de trabalhar em conjunto para ter um relacionamento, ter uma possibilidade sólida com você. Mas no momento essa pessoa ainda está insegura, ela está resistindo porque ela não se sente capaz, tá? Agora para complementar, vou tirar o oráculo. Como está a relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem ou com a pessoa oficial? Como está o relacionamento dessas pessoas aqui? Relacionamento kármico, toxicidade, crescimento interior, o que mais? Aqui. Separação, finais, despertar espiritual, realizações, paz. Mais reconciliação, cobra, não é o que parece. Essa pessoa tá escondendo muita coisa aqui, né? Ela não se mostra, não. Sinais. Aqui, né? Bons momentos. Honestidade, verdade. E novo amor aqui. Coragem e novo amor que saiu, na verdade, eu vou deixar. Porque é bem isso que essa pessoa tá precisando aqui. A carta da força que tinha saído aqui fala sobre resistência, né? Fala sobre estrutura, mas ganhar uma estrutura interna para ter coragem também. É o que essa pessoa está precisando, né? Para que ela possa fazer essa oferenda aqui. Como eu disse, é uma questão de rituais. Eu sinto que é um ritual de limpeza que essa pessoa está precisando. Ela precisa se libertar de velhos conceitos, velhos padrões, de coisas que já não servem mais na vida dela, para que ela possa se abrir e oferecer
algo para alguém que ela realmente quer, ir atrás em busca dos sonhos dela, dos desejos e se permitir receber também, né? Porque pode ser que você esteja entregando amor para essa pessoa, você é uma nova possibilidade, essa pessoa sabe disso, mas ela está se fechando para isso. Para alguns, ela até se afastou de vocês, ou vocês estão com afastamento emocional aqui por conta dessas inseguranças dessa pessoa, né? Por conta dela não aceitar a oferta que você faz a ela por conta dessa situação. E, como eu disse, para essa situação aqui é uma situação kármica dela com outra pessoa que gera toxicidade, principalmente por essas questões que eu tinha mencionado, né? E essa situação entre vocês também, né? Sobre esse triângulo, que é uma relação kármica de aprendizado, onde vocês precisam se libertar desses padrões, dessa toxicidade, e aí se reconciliarem consigo mesmos para se reconciliarem entre si. Se vocês estão distantes ou se falando pouco, né, afastamento emocional, essa pessoa está pensando bastante em você, está querendo se reconciliar aqui, tá? E ela está tendo conhecimento interior, né? Em relação a essa outra pessoa que ela tem. Essa outra pessoa pode ter dito algo ali que fez com que acionasse algum gatilho nela ali e ela percebesse que ela está se enganando, né? Aqui com essa carta da cobra, não é o que parece. Essa pessoa fica ali agindo, né? Como se fosse a dona da razão, como se estivesse fazendo certo, como se estivesse agindo com a verdade, mas na verdade ela está mentindo para ela mesma e está mentindo para essa outra pessoa também, né? E ela pensa que sim em terminar esse ciclo aqui para ir em busca dos ideais, dos sonhos dela. Ela pode estar recebendo sinais a respeito disso, a respeito desse término. Para alguns aqui pode ser que esse término seja iminente, tá? Porque realmente fosse algo kármico aqui para acontecer, né? Mas essa pessoa precisa resgatar a força dela, a confiança nela mesma, para que ela tenha coragem de fazer isso. E ela tá passando aí por um despertar espiritual, para que a vida dela tenha avanço, para que ela tenha aqui, realmente fala aqui, né? Um salto de fé, para que ela tenha fé, confiança nela mesma, para ela fazer isso, realmente de ir atrás dos ideais, se libertar dessa monte de insegurança aqui que ela traz e essa necessidade de controle, de racionalizar os sentimentos. E essa pessoa quer se jogar na sua direção, né? Quer se jogar numa nova oportunidade, inclusive de um novo amor, que eu acredito que seja você aqui, né? Se isso aqui estiver ressoando com você, porque ela gosta de estar com você, né? Ela pensa muito, sente muito, tem muito desejo, tem muita atração aqui. É como se ela sentisse tanto magnetismo que ela quisesse se jogar. Mas pensando ali em ter a paz interior dela, ela pode resistir a se manter longe ou a não investir em você, porque ela tem medo de mudar o que ela tem e perder a paz e não ser o correto, né? Pelo menos na cabeça dela. Mas, ao mesmo tempo que ela tenta resistir com medo de perder ali a zona de conforto, a estrutura que ela tem ali a vontade, né? E sendo honesta com ela mesma, ela sabe que o que ela quer é avançar. E às vezes ela pensa em ser honesta com ela mesma para fazer isso, para que ela resgate a paz interior, tendo a coragem de investir em uma nova possibilidade, em um novo amor, em um novo relacionamento aqui, porque essa pessoa está aqui por questão de controle, né? Por alguma questão kármica aqui que ela precisa aprender. Como eu disse, é uma questão de limpeza aqui que essa pessoa precisa fazer, não apenas limpeza energética, uma limpeza na vida dela, se libertando desses padrões aqui, para que aí sim ela tenha resgate a confiança, resgate a força, tenha clareza mental, porque além de, mesmo sendo uma pessoa mais racional, mais lógica, quando se trata de sentimentos, ela é uma pessoa que incerta, né? Ela não tem clareza aqui sobre o que ela realmente sente, sobre o que ela realmente quer, e ela se trava, ela se poda bastante. Então ela precisa se libertar dessas barreiras para que ela realmente se permita experienciar algo novo, algo que seja mais compatível com esses ideais, essas fantasias que essa pessoa traz, tá? Para finalizar, eu vou tirar aqui a tendência para esse relacionamento aqui no futuro próximo, pra gente ver se vai acontecer alguma coisa, se essa pessoa vai ter um pouquinho mais de coragem para fazer alguma coisa nessa relação. Vamos ver. Continue mentalizando a pessoa e eu vou tirar aqui uma tendência. Lembrando que a tendência não é decreto, que as coisas podem mudar de acordo com as pessoas trabalham as energias e também o livre-arbítrio, tá bom?
Então, vamos lá. Eu vou olhar para o futuro próximo. Qual é a tendência da relação da pessoa que você está mentalizando com a pessoa oficial ou com a outra pessoa que ela tem no futuro próximo? Qual é a tendência da relação dessa pessoa com a oficial no futuro próximo? Julgamento, torre, a sacerdotisa, as de espadas, o louco, olha o louco aí de novo. A verdade dessa pessoa é que ela quer se libertar, ela quer se arriscar em algo novo, tá? Essa é a verdade interior dela que ela não tá percebendo ou que ela ainda tá negando. Nove de copas, olha o 9 de copas de novo. E a vida tá trazendo para essa pessoa que é como se estivesse trazendo para ela essa vontade, essa intenção sempre aqui do que ela realmente quer. Como se estivesse fazendo ela pensar, é isso que você realmente quer para você? E faz a pessoa ficar na dúvida ali, incerta. Cavaleiro de copas, vejam que as cartas estão se repetindo aqui, né? Pagem de ouros. Os amantes. E a temperança. Tá muito claro aqui, viu, gente? E aqui o 10 de ouros, 7 de copas, 2 de espadas, 3 de copas, cavaleiro de... Rei de ouros e o 5 de copas. A força de novo. Vou explicar isso aqui pra vocês já já. Mas vamos começar aqui. Qual é a tendência da relação dessas pessoas aqui no futuro próximo, né? Eu já falei bastante coisa aqui, mas só se repetindo e nesse futuro próximo essas coisas vão estar se intensificando para essa pessoa. O julgamento é a própria vida ali, trazendo um momento de reflexão, de julgamento. E nesse tarô aqui, nesse deck, perceba que a carta do julgamento fala sobre renovação, renascimento, de julgar mesmo. E nesse deck especificamente, né, mostra um casal aqui e uma outra pessoa observando os dois, né, como se estivesse julgando. E nessa questão aqui eu sinto como se fosse aqui os dois, né, esse casal aqui juntos, fingindo ali, né, ter uma vida perfeita, tendo uma casa, tendo um carro, estrutura, como se tivesse um relacionamento perfeito aqui realmente nas aparências, né? E a outra pessoa observando como se realmente soubesse o que se passa ali entre aquelas duas pessoas verdadeiramente, né? E aqui eu sinto como se fosse você observando o relacionamento dessas pessoas de fora, sabendo que essa pessoa que você mentalizou tá ali em outro relacionamento, mas como se não fosse ali onde ela gostaria de estar. Como se ela estivesse ali por padrão, por questão da estrutura, porque ela acredita ser o certo, pela tradição, por contrato, né? Mas não fosse onde ela gostaria de realmente estar, né? Como se não fosse compatível aos ideais, aos sonhos dela. E aqui essa carta me faz lembrar o 9 de copas, né? O rei de copas. E fala sobre muitos sentimentos que a pessoa tem, mas ela guarda para ela não demonstra, né? E esses sentimentos para essa pessoa nos próximos dias, aí no futuro próximo, eles vão estar vindo muito presentes, tá? É como se essa pessoa estivesse fazendo um julgamento ali de consciência. E como eu disse, a própria vida intuindo essa pessoa para se perguntar, é isso mesmo que eu realmente quero? Essa estrutura que eu quero realmente me faz feliz? O que eu idealizei com essa pessoa faz sentido para mim no momento? Isso está me fazendo feliz, né? É como se ela fosse passar por um grande momento de reflexão. E é como se algo fosse se romper, pelo menos em questão dos sentimentos dela. Como se ela tivesse uma clareza aqui. E mais uma vez, a torre é a própria vida, tá intervindo, trazendo uma ruptura ou trazendo um despertar aqui. Questão de ruptura, pelo menos ruptura de ideias, de crenças que ela trazia que eram ilusões. Ilusões e idealizações que ela trazia com essa pessoa que agora estão se rompendo. E essa pessoa está tendo clareza sobre isso, sobre os reais sentimentos dela, né?
mas ela ainda vai guardar, né? A tendência para esse futuro próximo é que ela ainda guarde, se cale sobre os próprios sentimentos. Pode ser que ela ainda fique um pouco mais afastada, pode ser até que ela retorne para você, né? Se vocês estão afastados, mas você ainda vai perceber que ela ainda está escondendo coisas, que há coisas que ela ainda não está dizendo. É porque é uma pessoa que está analisando bastante. Pode até te mandar uma mensagem, mas você vai perceber que ela está escondendo alguma intenção, que tem alguma coisa ali que ela não está dizendo para você. E é porque ela está buscando uma verdade, né? Que é a carta com os amantes. Com as de espadas, os amantes falam sobre dúvidas, falam sobre uma escolha, e o as de espadas, a verdade, sobre ter clareza, né? Ela está tentando ali encontrar a verdade do que ela quer decidir, qual é a escolha certa para ela, mas nesses próximos, no futuro próximo, ela vai perceber, né, que ela quer realmente se soltar, se render aqui a essa nova oportunidade de seguir uma nova direção que é mais compatível com ela, que está mais alinhada à verdade dela, a conexão que ela sente aqui com você, né, com essa nova possibilidade, seja você ou seja outra pessoa, que eu acredito que seja você aqui, se você está ressoando com isso que eu estou dizendo, mas ela ainda vai querer manter a paciência, né? Ela ainda acha que precisa de analisar melhor, que há coisas que precisam ser trabalhadas, e realmente essa pessoa está passando por um processo de cura, tá? Julgamento com a torre fala da espiritualidade intervindo com a carta com a necessidade de despertar para essa pessoa, para ela encontrar a própria verdade, para ela trazer a verdade para as relações dela. Mas o tempo de cura é um pouco demorado, é lento e exige paciência. Então, mesmo querendo, mesmo essa pessoa percebendo, né, tendo clareza de que ela quer agir, que ela quer tentar uma nova oportunidade, ela ainda vai querer agir com calma, com paciência aqui, né? E curando as próprias emoções. E aqui com 10 de ouros e os 7 de copas, ela vai pensar bastante aqui na estrutura que ela possui, né? E para alguns até mesmo em filhos, se ela tem filhos, mas também pensando nas possibilidades aqui. E ela vai ficar muito insegura, vai ficar na dúvida, sem saber o que escolher. E também pensando em você, pensando nessa situação aqui. O que ela realmente quer? Ela quer continuar aqui nessa situação, nessa estrutura que ela tem? Ou ela quer se abrir às novas oportunidades, a algo que faz com que ela se sinta mais feliz, mais alegre? Só que aí ela precisaria abrir mão da estrutura, da estabilidade, e isso faz com que essa pessoa se sinta mal, né? Ela tem medo de se arrepender aqui, por isso ela resiste. Por isso que ela coloca impedimentos. Mas olha você aqui de novo, né? A imperatriz com 8 de paus de novo. Ela querendo se comunicar, querendo ir até você, querendo agir na sua direção. Só que ela ainda está resistindo porque ela não se sente capaz. Mas nesse futuro próximo, e agora mesmo, essa pessoa está passando ali por um processo de reflexão que a vida mesma está impondo para que ela consiga perceber isso, se libertar nesses padrões, consiga se curar, para ela ter mais coragem de se abrir atrás do que ela realmente quer. Mas pelo menos uma clareza aí no futuro próximo pode ser que ela tenha, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoou, dá uma olhada na outra opção, ou solta pro universo. E se ressoou, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Opção 2, para você que se conectou aqui com essa carta da dançarina das sombras, mentalizem aí a pessoa e vamos ver como está o relacionamento dele ou dela com a pessoa oficial ou com outra pessoa que ela tem. Vamos lá. Como está a relação dessa pessoa com a pessoa oficial ou com a outra pessoa que ela tem? Essa carta aqui, ela é exclusiva desse deck. Mas dez de ouros, a carta do sol, a carta do mago,
Como está a relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem? Roda da fortuna. Quanto arcano maior aqui? 9 de ouros. Diabo. Tem uma dependência aqui, uma dependência financeira. Para alguns, essa pessoa que você mentalizou pode ter uma dependência financeira dessa outra pessoa aí, tá? Ou o contrário, ou a outra pessoa ser dependente dela, mas tem uma questão de dinheiro, finança forte aqui e questões não saudáveis, tá? Temperança. Tem muito apego aqui, dependência. Dependência não apenas ou necessariamente emocional, mas estrutural mesmo, estrutura material. 3 de ouros. Cinco de copas. Aqui nesse deck que fala, né? Estraguei tudo aqui no final. Eu gosto que essa carta faz referência ao bolo lá do Hagrid de Harry Potter, né? Quem gosta de Harry Potter aí vai entender do que eu tô falando. Mas aqui temos o 6 de espadas, a força, a carta da sacerdotisa, lua, 5 de paus e o enforcado. Essa pessoa está presa no conflito mental que ela tem, tá? Ela traz algumas ilusões. É como se a espiritualidade estivesse conversando com ela a respeito disso, intuindo ela bastante, mas ela estivesse resistindo, né? E ela está passando por um momento de transição. Mas é como se ela estivesse focando apenas no lado negativo aqui e não quisesse dar ouvidos. Ela não estivesse recebendo clareza. Isso aqui tem muito arcano maior, tá? Muita carta de espiritualidade aqui. O sol e a temperança, né? O sol é uma carta que fala muito de espiritualidade também. Espiritualidade maior. A questão do pai, né? Da luz. Fala também da criança interior, que precisa de cura aqui com essa carta da temperança. Precisa ser temperada. Mas também fala sobre a clareza do tempo correto, do tempo divino. Mas, vamos lá, como está o relacionamento dessas pessoas aqui, né? Inclusive, faz bem sentido com essa carta aqui. Fala sobre dançar nas sombras, né? Essa pessoa está passando por um momento de transição. Para tirar esse lado pessimista dela, né? Esse 5 de copas, as frustrações, as mágoas, os arrependimentos que ela traz, que ela tem medo, né? Como se ela estivesse ali achando que ela tivesse uma sensação de que ela precisa pagar por algo, tem um sentimento de culpa nessa pessoa muito forte, que é como se ela acreditasse que não pudesse mudar o próprio destino e seguir para a próxima direção, né? E é um momento que ela precisa entender essas sombras, conversar com ela para que a clareza venha, né? E o sol tá bem aqui no centro da tiragem, bem junto com a temperança. Então, como está o relacionamento dessa pessoa? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela é muito focada em status, em aparência, focada nela mesma ali, né? Nos próprios ideais, nas próprias convicções. E ela pode ser uma pessoa muito materialista, ela gosta de roupa cara, gosta de ter coisas. Para alguns ela pode ser influencer mesmo, tá? Ou postar coisas aí na internet, mostrando que ela tá com a vida muito boa, que ela viaja bastante, ou que ela tá acumulando posses, né? Enfim, querendo demonstrar muito nas redes sociais, porque ela preza por esse lado, né? De se autopromover aqui, digamos assim. E é como se essa pessoa estivesse nessa situação por estratégia também, aqui com essa carta, de estratégia com o que seria melhor para ela, como uma estratégia de onde ela teria maior vantagem, tá? Porque tá bom aqui.
do jeito como está. Pelo menos no momento, eu não vejo que essa relação tá ruim, não. Tá bom. Tá boa a situação para essas pessoas aqui. Principalmente para a pessoa que você mentalizou. Se for ela que depende financeiramente da outra, da estrutura, né? De algo material aqui. Porque ela se sente bem, ela se sente realizada nessa situação. Mas como eu disse, eu vejo muito como se ela tivesse ali por questões ali mais práticas, questões mais materiais, né? Como se ela tivesse uma boa vida, aquilo na mesa farta. Para alguns pode já ter família formada, né? Eles podem viajar juntos, família feliz e tal, conhecer novos lugares juntos. Mas no fundo há uma tristeza, tá vendo? Com essa carta do diabo, ele tá chorando aqui. É como se com essas duas cartas e essa daqui, essa pessoa estivesse ali por estratégia, buscando ali o bem-estar pessoal, né? Mas mais focada nas coisas superficiais, nas coisas materiais, na aparência, de mostrar para os outros o que ela tem, mas no fundo ela está negando os próprios sentimentos. No fundo tem alguma tristeza que essa pessoa traz e alguma questão de arrependimento. Pode ser que ela tenha até um arrependimento com essa outra pessoa que faça com que ela queira manter o relacionamento, ou ela pode trazer alguma questão de uma criança interior ferida mesmo, alguma frustração, alguma rejeição, alguma coisa que aconteceu com ela na infância, né? Porque o sol fala sobre criança interior, fala sobre criança, fala sobre infância. Então pode ter havido algo na infância dela ali a qual ela se sente culpada, né? Que feriu bastante a criança interior e que nessa relação ela precisa se curar. É uma oportunidade de cura aqui, né? De curar as próprias castrações. Para alguns essa questão pode ter sido o filho, né? Em que os pais castravam bastante, que os pais diziam muito não. Às vezes era uma pessoa que, por exemplo, queria ganhar um brinquedo, ou queria viajar, queria sair, queria ter algo, e os pais diziam sempre não, sempre negava. E ela sempre castrava os desejos, castrava as vontades dela, e tinha que, por exemplo, os pais falavam assim, fica calado. Aí ela não tinha voz, ela não podia expressar as mágoas, as angústias, as dores, as frustrações dela, e ela ficava ali reprimindo o que sente, castrando os desejos e ali chorando calada, né? E agora, nessa situação, ela vê uma oportunidade onde ela realmente pode ter aquilo que ela quer, onde ela realmente está se sentindo bem, e é por isso que ela tem essa necessidade de demonstrar. É lógico que isso aqui não vai se encaixar para todos, né? Para alguns tem essa energia forte aqui, tá? Então, encaixe para a situação de vocês. Pode ser algum outro tipo de cura, de culpa ali que ela passou, né? Alguma situação parecida com isso, ou que causou um tipo de cura na infância, com a família, principalmente com a figura do pai aqui. E para alguns pode ser algo da vida passada que faz com que ela tenha esse sentimento de cura, mas para todos aqui tem essa questão dela querer demonstrar, querer ter posse, porque ela se castra bastante. E através disso, através das oportunidades que ela tem, da estrutura que ela tem nessa relação aqui, ela se sente, pelo menos aquele lado dela ali que se sentia castrado, de não poder ter, agora se sente ali completo, se sente mais tranquilo, né? Então, nessa questão isso faz bem, ela ajuda, essa relação ajuda com que ela cure com o pai, mas ela castra bastante de enxergar isso, e por ela não castrar isso ao fundo, por ela não enxergar nisso e tentar calar isso com as coisas, né? Por exemplo, ai, tá doendo aqui, mas ela não entende que no fundo ela tem uma culpa que ela traz aqui com o pai, com a família, enfim, seja o que for, que faz com que ela busque fora o que está faltando nela dentro, mas ela não olha para isso e tenta suprir com coisas materiais, tá? E ela precisa ter a clareza disso para que ela possa se curar e se libertar desses padrões aqui que fazem mal para ela, né? E possa se manifestar novos destinos, novos rumos, sendo nessa relação aqui ou não, mas é uma relação, uma pessoa que está passando por um momento de transição, de encarar as próprias sombras para a própria verdade, para manifestar novas fases, seja uma nova fase nesse relacionamento ou novas fases de mudança ali para se abrir, porque para alguns tem uma questão de karma aqui entre essas pessoas, tá? Realmente tem uma conexão entre elas aqui, mas é uma questão que traz esse processo de cura e fala que eu estraguei tudo. Às vezes a pessoa se sente em dívida com essa daí, pode ter mentido, ou essa pessoa pode ter descoberto a traição dela, ou ela pode ter falado algo, feito algo para essa outra pessoa que agora ela se sente em dívida, na verdade, ou por depender dela financeiramente,
Pode ser o contrário, a outra pessoa dependendo dela, tá? Mas tem muito essa questão de culpa aqui. E de questão de dependência aqui material. Mas essa pessoa sente aqui que estragou tudo nessa relação, mas eu sinto que é mais interno ainda, que é mais intenso do que isso. Ela sente que estragou tudo na vida dela. É como se ela se sentisse como se ela fosse um erro. Para alguns ela pode ter sido rejeitada pelos pais, a mãe não queria ter filho, os pais não queriam, né? E ela se sente alguém que não foi querida, alguém que não foi programada, alguém que não foi desejada. Ela sempre tem essa impressão, esse sentimento de culpa, como se ela estragasse tudo, como se ela estragasse o próprio destino e sempre fizesse escolhas erradas, né? Então, como está a relação deles? Não está bom, não está ruim, tá boa, tem uma vida próspera, uma vida abundante, mas tem essas questões castradas, que é mais ali pelas questões materiais, tá? Que trazem status, que preenche essa pessoa de certa forma, preenche a ferida de alma, pelo menos ela acha que preenche, mas no fundo tá lá. Mas não, que está acontecendo mais aqui é uma oportunidade de cura dessa pessoa para ela aprender aqui a entender isso, para ela se libertar desses padrões, dessa mágoa, dessa dor e dessa culpa que ela sente, para aí sim mudar o próprio destino, para ela não ficar se sentindo tão culpada, assim, tão inferior. E até na relação de vocês, com você mesmo, essa pessoa pode estragar as coisas, porque por questão de culpa, até inconsciente aqui, sempre que essa pessoa recebe uma boa oportunidade, ela estraga, porque ela tem medo de se tornar vulnerável. Aí pode ser uma pessoa que foca mais em dinheiro, em coisas superficiais ali, porque ela não precisa demonstrar os sentimentos, e aí não precisa machucar, porque ela, quando ela demonstrou, ela foi machucada, então agora ela evita e fica ali mais na superficialidade. E com você mesmo, né? Se tem essa questão de você querer se abrir, e aí quando as coisas estão fluindo, essa pessoa estraga, é por conta dessa culpa que ela traz. É uma culpa até inconsciente aqui, tá? Para complementar, eu vou tirar aqui com o oráculo. Como está a relação dessas duas pessoas aqui, da pessoa que você está mentalizando com a pessoa oficial? E eu sinto que essa aqui é oficial mesmo, tá? Eu sinto que essas pessoas aqui são casadas ou têm um relacionamento longo, tá? Estável. Como está a relação da pessoa que você está mentalizando com essa outra pessoa que ela tem? Aqui, finanças, tá vendo? É uma pessoa que preza muito pela essa questão material, é o maior quesito aqui nessa relação, nessa situação para ela. É uma pessoa que está sempre ali com estratégia de como ganhar mais, como ser mais beneficiada nessa situação aqui. E cuidado em relação a isso, tá, com essa pessoa, porque por conta desses padrões, ela pode, às vezes, não tô falando para todos, nem tô falando sempre, né, ter alguma questão ali de não ser muito honesta nessa situação. Até mesmo em relação a esconder o que ela possui, né. Inspiração, música. Muitas cartas. Como está a relação dessas pessoas? Silêncio, não, sem contato. Desaparecer. Eu sinto que essa pessoa não se sente vista, né? Ela não se sente vista no mundo. Tem muita essa energia aqui, tá? Essa pessoa se sentir ali. No fundo pode ser uma pessoa até que ela demonstra ser uma pessoa alegre, uma pessoa forte, mas no fundo ela é uma pessoa que traz muita negatividade sobre ela mesma. A carta do túmulo, sem segundas chances. Chamas gêmeas. Honestidade, verdade. Que fala sobre uma relação casual aqui, né? Despertar espiritual. O que mais? E traição. Essa pessoa se sente traída.
E eu tô sentindo muito forte que pode ter sido pelos pais, tá? Não para todos, mas tem essa energia forte aqui. Ah, fala aqui tempestade, ela, máscara, com certeza a pessoa usa uma máscara de estar feliz, né? Mas no momento certo ela precisa alcançar a própria estabilidade, o próprio conforto e libertar, né, essas ansiedades, essas inseguranças que ela traz, para ela se perdoar, se encerrar com esses padrões aqui e se arriscar aqui a aproveitar as oportunidades e sinais que ela recebe na vida. E aí sim ela vai alcançar uma nova estrutura. Mas a estrutura mais importante para ela que ela não está percebendo é a estrutura interior, e no caso dela a estrutura emocional, tá? Que essa estrutura emocional dessa pessoa foi perdida, essa pessoa traz uma ferida de alma muito grande que faz com que ela se torne até uma pessoa que usa máscara, uma pessoa mais superficial, porque ela tem medo de olhar para os próprios sentimentos e demonstrar quem ela realmente é e ser magoada novamente, porque mesmo que tenha sido na fase de criança e tenha sido com quem seja, ela traz uma ferida aí que ela tem medo de olhar para ela, que ela não superou, tá? Então, como está o relacionamento, né? Pode ser que no futuro essa pessoa pense que investir numa nova conexão, né? Nós temos a carta do silêncio, do sem contato, do desaparecer e do túmulo. Então, tem uma possibilidade aqui, essa pessoa pode até pensar em terminar esse relacionamento, mas ela tem medo, traz incertezas aqui em relação a dinheiro no futuro dela, tá? Ela pensa que em ficar solteira também, para alguns, ser independente, mas ela ainda se sente insegura. E se ela pensar que essa conexão que ela sente foi em relação a você, né? Ela pensa que em ser diferente, independente para ficar com você e ser honesta com ela mesma, né? Porque ela se castra muito, ela age muito por máscara. Ela tem às vezes aqui uma sensação, né? Uma inspiração, como eu disse, ela está recebendo muita intuição da espiritualidade aqui, né? Para que ela seja honesta com ela mesma, mas ela precisa resgatar essa força interior aqui e ser independente, né? Ser honesta com ela. E às vezes ela se sente inspirada a isso, né? A resgatar, ser independente, conseguir a própria estrutura e poder investir numa conexão que realmente ela tem uma ligação de alma, onde ela não fica por questões materiais, por dependência ali, mas porque ela poderia estar porque ela quer, né? Porque ela realmente sente uma conexão. Mas aí ela tem medo de se abrir, né? E além do medo de se abrir, ela fica muito preocupada com essa questão financeira. Mas ela tem vontade de não silenciar mais, mas tem essa questão, tá vendo, dela silenciar aqui o que ela realmente sente, as castrações. E como eu disse, muito forte na infância, principalmente com a questão do pai ou a figura aqui masculina com quem ela foi criada, com quem ela cresceu, que podia colocar muitos limites e silenciá-la, tá, de alguma forma, e ela não podia ser quem ela realmente é. E é como se ela precisasse se libertar disso, trouxesse a clareza, né? Colocar aqui para fora aquilo que ela guarda, o que antes ela silenciava, para aí sim ela se curar e conseguir ir atrás do que realmente quer, né? Parar de levar, por exemplo, não só você aqui, né? Se essa pessoa gosta de estar com você, ela leva mais as coisas no casual, porque ela não quer se abrir, né? Então parar com essa questão de ter medo de se abrir, levar as coisas no casual, que nessa questão de autossabotagem, por ela se sentir culpada, por ela não se sentir digna de amor, né? E medo de se tornar vulnerável, quando ela encontra alguém aqui que realmente é compatível, que realmente toca as emoções dela, ela leva de forma casual, para não precisar se abrir. E aí ela sabota a relação, mente, termina, se afasta, trai, por conta dessa culpa inconsciente que ela traz, tá? E é lógico que eu não tô aqui justificando as coisas que ela faz, eu só tô falando dessa questão aqui, desse padrão que essa pessoa traz, que faz com que ela haja assim, mas obviamente precisa ser curado, né? Ah, essa pessoa aqui, ela tem vontade de manifestar coisas novas, mas ela sabe que precisa deixar o que ela tem, né? Ir para o novo destino aqui, para alguns até mesmo viajar, tá? Mas ela está passando por um processo de despertar espiritual para que ela tenha clareza e a determinação para isso. E pode estar no destino dela aqui fazer uma mudança, e a mudança pode envolver o término desse relacionamento aqui, mas principalmente a quebra, né? O encerramento dessas mentiras, dessas traições que ela faz com ela mesma e com as pessoas com quem ela se relaciona, né? Por questões aqui de não merecimento, por questões de culpa e por todas essas questões que eu falei, que isso precisa ser encerrado para que ela possa se abrir e aí sim ter essa mudança, né?
para alguns uma nova fase na relação e para outros finalizar para seguir uma nova direção, um novo rumo. Porque ela tá nessa relação aqui mais por questão material, por segurança financeira e porque ela ali, ela se sente tendo aquilo que antes ela gostaria de ter, mas nunca pôde, né? É uma questão muito interna que essa pessoa traz, que faz com que ela crie esses padrões aqui e foque mais em coisas mais superficiais. Agora, para finalizar, eu vou tirar aqui uma tendência para essa relação. Para um futuro próximo, lembrando que as tendências não são decretos, pode mudar de acordo com que as pessoas trabalham as energias e também com livre-arbítrio, tá bom? Então vamos lá. Para o futuro próximo. Tendência da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem no futuro próximo. Seis de espadas. Oito de espadas. Me veio aqui que essa pessoa pode, nesse futuro próximo, te chamar para sair, tá? Para viajar, para se encontrar. Aí, mesmo que ela ainda esteja nessa situação. 5 de espadas. Oito de ouros. Cavaleiro de espadas, a estrela, é uma grande fase de cura, de transição para essas pessoas aqui, para essa relação. E que pode trazer novos rumos aqui. O mago de novo. Tem algo aqui que essas pessoas precisam manifestar, já está escrito, é como se estivesse no destino delas manifestar algo ali que pode estar à distância, tá? Mas uma nova fase ali que precisa ser manifestada, mas elas estão inseguras. As de paus é algo novo. 10 de ouros. E o 2 de copas. E aqui a carta do carro de novo com a torre, a sacerdotisa, o eremita, rainha de espadas, o sol, 7 de ouros. Para quem está em afastamento aí, pode ser que de uma hora para outra esse afastamento seja quebrado, tá? Se a pessoa revele alguma coisa, se comunique aí, expõe algum tipo de verdade. Para alguns já faz algum tempo que vocês estão sem se falar, estão se afastados. E essa pessoa pode fazer um movimento aí na sua direção. E qual é a tendência dessa relação aqui, dessas duas pessoas no futuro próximo? Aqui a tendência, né, como eu disse, é um momento de transição e é um momento também de cura nessa relação e nessa conexão. Então é um momento que a vida está pedindo para que essas pessoas se analisem, percebam as próprias dores, as próprias mágoas, né? E principalmente essa pessoa que você mentalizou, essas feridas que ela tem de alma aqui, para que ela possa seguir novos rumos, novas direções e deixar o passado para trás aqui, né? E se permitir expandir, se permitir curar esse coração ferido aí que faz com que ela não se permita, né, viver o que ela realmente quer e focada apenas em coisas superficiais com medo de se abrir. Então é uma grande oportunidade aí de manifestar os desejos, de manifestar o sonho delas aqui,
tá? De manifestar algo novo, algum projeto que eles tenham, pode ser juntos ou pode ser individualmente, tá? Mas algo novo, algo criativo, algo que traz paixão para elas. Para alguns pode ser até um outro relacionamento, tá? No caso dessa pessoa aí querer manifestar um relacionamento com você, que seria o algo novo, mas tem ainda uma insegurança, tem um medo, tá? Tem essa questão de não se sentir capaz de iniciar algo, de começar, de ter energia e ânimo ali para colocar essa ideia em prática ou investir ali em uma nova possibilidade. Então, no futuro próximo, essas pessoas vão continuar trabalhando aqui, investindo nessa relação, na estrutura que elas têm, mas pode ser que de uma hora para outra gere algum conflito aqui, eles têm alguma discussão, algum conflito relacionado aos sentimentos, né? Para alguns, essa pessoa pode saber ali de você ou de uma outra situação, pode pegar alguma conversa, ou só na questão de compartilhar os sentimentos, porque pode ser que essas pessoas investam muito ali na estrutura, nas questões mais materiais, mas a questão dos sentimentos, elas não exponham muito ou não falem, não demonstrem muito, e elas podem ter algum tipo de discussão por conta disso daí, tá? E isso pode fazer com que essa pessoa aqui rompa aqui o progresso disso, ou rompa o silêncio com você e vá atrás. Para quem tá silenciado isso aqui, tá? Para quem tá afastado, ou pelo menos afastamento emocional, pode ser que a partir dessa desilusão, dessa discussão aqui que essa pessoa tenha com essa outra pessoa, ela vá atrás de você, que rompa com essas questões que ela tá guardando para ela, rompa esse silêncio e converse com você aqui, trazendo algum tipo de clareza, né? Alguma verdade vindo à tona aqui. Porque ela tem vontade de ir na sua direção, né? Ela só tem insegurança de deixar o que ela tem ali e perder a estabilidade. Mas a vida deles não está ruim, tá? Mas é ali, eles vivem mais pela materialidade, pela estrutura, pelo status, não focam nos próprios sonhos. Então é o momento de agir com a verdade, buscar os próprios sonhos, manifestar os próprios desejos, mas tem muita insegurança, tem muito sentimento de incapacidade, de não sentir bom o suficiente para investir, para manifestar coisas novas. E aí eles continuam insistindo nessa relação, pelo menos mudar a forma aqui, né? Mas mesmo se for mudar a forma, ela continua ali, vivendo na rotina. E não é isso que a espiritualidade está pedindo. Está pedindo para que perceba, se cure aqui, né? E manifeste os desejos em um novo ciclo, em uma nova possibilidade, que aí pode ser uma nova possibilidade nessa conexão ou uma nova possibilidade para encontrar alguém que realmente seja compatível aqui, né? Mas isso gera conflito, tanto conflito interno quanto conflito nessa relação quando se diz respeito a sentimentos, porque como a gente viu, essa pessoa aí que você está mentalizando, ela não gosta de expor sentimentos, não gosta de falar disso, não gosta de se sentir vulnerável. Então até quando essa pessoa, e pode ser que ela, por ela estar nesse relacionamento mais por status, pela estrutura, coisas materiais, até mesmo aqui ela tenta esconder, tenta não ficar ali falando de sentimentos e agir de uma forma mais superficial. E quando essa outra pessoa tenta conversar sobre isso, tenta ali passar esse limite, porque essa pessoa impõe limite, tanto para você, quanto para essa outra pessoa, quanto para as outras, né? Isso é geral aqui. Então, quando essa pessoa tenta ultrapassar esse limite, isso pode gerar algum conflito, pode gerar alguma briga entre eles, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas que ressoar. Se não ressoou, dá uma olhada na outra opção, ou solta pro universo. E se ressoou, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!